Pessoal, boa tarde. Começando mais um Sindicast. Comigo aqui, como sempre, do meu lado, o Cilso José de Moraes, nosso presidente do Sincomerciários Bauru. Na parte técnica, no switcher de áudio e vídeo, o Leandro Oliveira. E estamos hoje com a presença aqui especial da Alessandra Scapin, psicóloga, professora universitária, mestre em educação pelo Núcleo de Filosofia, mediadora de conflitos no TJ, no Tribunal de Justiça de São Paulo, pesquisadora e palestrante, com Ofélia Moreira, historiadora e professora com mestrado em análise do discurso pela Unesp, e a Rita de Cássia Oliveira, estilista, artesã, carnavalesca, estudante de pedagogia, mãe de menina e adolescente. Meninas, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Ô Cilso, tudo bem? Uma ótima tarde para todos, é uma honra para nós hoje aqui, uma grande amiga de anos, a Rita, uma grande psicóloga hoje aqui, para nós todos os comerciários pedem psicóloga. E o nosso amigo ali que está do outro lado, e esposo da minha grande amiga Ofélia, para nós é uma grande alegria hoje, essa tarde hoje aqui, para daí tirar dúvidas. Cilso, o que nós vamos falar hoje, então? Olha, sobre aborto, que é o que eles mais estão perguntando, não é, Ofélia? Foi onde nós mandamos. E a psicóloga, a Rita, Ofélia, para daí tirar dúvida. Antes aqui quero agradecer toda a minha diretoria, toda a família comerciária que estão assistindo e ouvindo a gente. Nós é uma novidade, viu, Ofélia? Aqui que vocês estão conhecendo hoje, quando vocês tiverem sempre uma novidade, marca para nós passar, porque eles cobram isso da gente hoje. Hoje nós estamos com uma boa audiência. Volto a me falar como eu tinha dito para Rita, né, Rita? Hoje nós estamos aqui, nós geramos aqui hoje quase 40 mil empregos aqui dentro de Bauru hoje. Os que não sabem, fica já sabendo, para os que hoje nós estamos com quase 14 mil empresas dentro de Bauru, entre LTD, MEIs. Então, isso é uma honra para nós hoje, ter as amigas aqui que vão tirar dúvida de todas as pessoas. Eu não sei se vai dar tempo, Marco, de tantas dúvidas assim que eles aqui têm, mas nós vamos tentar no máximo possível. Bom, vamos lá, então. Como você colocou já, nós vamos falar do aborto, que é um assunto delicado, né? E a PL, essa PL é conhecida como PL do aborto, que é a PL 1904 de 2024, né, que ela prevê algumas mudanças, tenta prever algumas mudanças na legislação, né, ela tenta acrescentar na lei algumas mudanças, por exemplo, fazer com que a vítima de um estupro, por exemplo, ela acabe tendo uma pena equiparável ou até maior do que o criminoso. Meninas, é um assunto delicado, né? Então eu gostaria de jogar para vocês aí, se vocês têm algo a falar mais a respeito, né, da PL. E também parece que, Ofélia, você parece que me disse que vocês fazem parte de um coletivo, né? Isso. Nós estamos aqui hoje representando também um coletivo, a Frente Feminista de Bauru. E ele foi formado a partir do primeiro ato que nós chamamos na semana passada, que foi na frente da Câmara Municipal. E nós conseguimos reunir em torno de 200 mulheres. E dessas 200 mulheres, nós tiramos um núcleo para poder discutir as pautas, né? E esse núcleo hoje tem em torno de 30 mulheres, e não só mulheres, participantes também da diversidade LGBTQI a mais, e foi chamado Frente Feminista de Bauru. Para a gente poder entrar um pouco no projeto, falar especificamente desse projeto, eu queria pedir para a Alessandra falar um pouquinho da questão da lei do aborto, né? Como a gente estava conversando antes aqui hoje. Ela já é uma lei legalizada, então a Alessandra podia falar um pouquinho desse começo para a gente. É muito importante, viu? Porque isso é o que eles mais aqui perguntam, viu? Para o pessoal ter uma contextualização de como é e o que pode vir a mudar. Isso. Né? E o que depois a gente debate aí, o que pode causar isso, né, de consequências. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando em nome das mulheres de Bauru, né, da nossa frente feminista, e falando em nome da minha ciência também, da ciência psicológica. Obrigada pelo convite.
Assim, no Brasil, eu não vou saber precisar detalhes, não trouxe assim, levantamento de datas e de números e tudo, mas há bastante tempo já é lei, já é um direito, em 3 casos específicos, a prática do aborto legal, gratuito, realizado no SUS pelos médicos, né? Em caso de anencefalia, que é quando a identificação de que o feto não tem cérebro, né? O feto anencéfalo, ou quando existe risco de vida à mãe, ou em casos de estupro. Então, nesses 3 casos, já é legalizado e já é permitido o aborto sem prazo. Nunca houve prazo de semanas para essa legalização. Então, esse PL que vem fazendo a modificação no prazo, dizendo que, então, só pode ser feito até 22 semanas, porque se for feito depois de 22 semanas, passa a criminalizar tanto o médico quanto a mulher que faz o aborto, é um retrocesso, é um absurdo histórico e científico. É uma pauta da bancada, né, que a gente chama da bancada evangélica, mas que eu devia chamar bancada da morte numa história dessa. E é um retrocesso conservador, é uma pauta de costumes, não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com moral, não tem nada a ver com ética, é simplesmente uma pauta conservadora da bancada evangélica, que é contra, assim, rasgando a nossa legislação, que já é oficial. E o que tem se discutido muito nesse aspecto da legalidade, essa questão das 22 semanas, por que 22 semanas? A partir de que momento é vida, se é na concepção, na viabilidade, no nascimento, aí a discussão é muito debate mais filosófico do que... Muito mais delicado. Mas só do ponto de vista da ciência, para encerrar minha fala, não existe a formação de sistema nervoso central, nem de córtex cerebral, até a 25ª semana. Então, a discussão nem científica não é corretamente embasada. E falei que era para encerrar. Como mulher e como mãe, eu vou dizer o seguinte: nenhuma mulher faz um aborto satisfeita. Eu perdi uma criança com 15 semanas antes de ter a minha filha, que hoje tem 18 anos, e é muito ruim do ponto de vista subjetivo, psicológico, afetivo, é péssimo para o casal. Então, nenhuma mulher pede um aborto satisfeita. E você exigir de uma criança, né, estuprada, uma criança de 10, 12, 15 anos, que ela não possa fazer o aborto, porque se ela não sabe que está grávida até a 15ª semana, ela não faz o aborto legal até a 22ª, não dá tempo. Não é porque ela não quer, é porque não há tempo hábil de documentação para fazer. Então, proibi-la de fazer é um crime. Exigir que uma criança tenha, né? O movimento começou exatamente daquela movimento. Criança não é mãe, estuprador não é pai. Então, essa pauta, para mim, é um retrocesso. Eu acho que tem 2 pontos, né, inclusive você falou. Eu não sei, você que é psicóloga, então, com certeza vai conseguir falar melhor a respeito disso. Mas eu imagino que existam 2 grandes traumas que uma jovem possa passar nessa situação. Tanto o de ter que tomar a decisão difícil de fazer um aborto, aliás, até mais do que 2, né? Porque o trauma do estupro, né? E também o trauma, as consequências, né? Eu vou ter que conviver nessa situação, né? Sabemos que a criança é inocente, nessa questão, inclusive que eu acho que é o que o pessoal, né, que defende essa mudança fala, mas a criança não tem culpa, realmente não tem culpa, mas nem a menina, né? Nem a jovem. Então eu acho que são 3 grandes problemas, assim, que como é que você vai lidar com isso, né? Como é que a mãe vai lidar, a criança, a jovem vai lidar com isso? E talvez também até para a criança, né? O que pode acarretar na vida dessa criança? Dentro, né, dessa mesma pergunta, Marco, tem aqui do Danilo, da Elza, que eles perguntam, Rita, eu acho que deve ser alguém que você escuta, como que uma moça com 15 anos estuprada, ela tem, doutora, vou perguntar para vocês 3, como que ela teria para ela se defender de uma gravidez como essa? Olha, Silcio, eu vou falar assim de um modo bem prático. Primeiramente, aborto. Ninguém é a favor do aborto. Ninguém quer que outra mulher precise fazer um outro aborto.
com algum aborto, ninguém é a favor, ninguém quer. Se falando de vida do modo grosso da palavra. Mas acontece o seguinte, com a PL ou sem a PL, com a lei ou sem a lei, ela não deixa de existir. Ela existe, é fato, acontece. O que acontece? Outras pessoas com poder aquisitivo, elas têm acesso. E nada é julgado, e nem é falado, e nem comentado. São feridas que ninguém quer tocar. Aí vem uma pessoa em vulnerabilidade, uma mulher em vulnerabilidade. Vamos colocar ali, maior de 18 anos. Ela tem acesso? Não. Ela tem esse direito? Não. Aí vamos lá na menininha de 13 anos a 14 anos. Aqui em Bauru, nós temos dificuldade de até contraceptivo em posto de saúde. No posto de saúde, quando vai as menininhas lá procurar para fazer o Papa Nicolaca de direito, e teria que ter sido feito todo ano para ter um acompanhamento ginecológico, da saúde, preventivo, não tem acesso. Então, do modo prático, é fácil falar assim, nossa, elas estão querendo que as pessoas matem o nenê. Não é sobre isso. É sobre o que tem de lei, elas não funcionam, não é efetiva. Aí me coloca uma PL 1904/2024, onde ela culpabiliza quem? Só quem tem vulnerabilidade. Uma menininha, quando ela está na 22 semanas, não precisa ser menina, uma mulher já com o corpo formado, poucos índices de aparente de gestação. Elas não percebem. Até porque, até ela lidar, ela saber que ela foi violentada, e que aquilo ali, por mais que tenha sido contra a vontade dela, ela denunciar. A Delegacia da Mulher, ela funciona de segunda a sexta até 6 horas da tarde. À noite, final de semana, onde que ela vai procurar socorro, as igrejas estão com porta aberta, e sempre com esse discurso. Ninguém é a favor, ninguém quer que uma mulher precise passar por esse processo. Até porque se ele fosse bem legalizado e funcionasse, né, o aborto, que é de direito, sim, da mulher, ela forma como educação. Porque quando uma mulher ela precisou fazer na primeira, a segunda ela não vai fazer. Aí a menina com até 13 anos de idade, ela vai ser criminalizada a favor de quem? Não é das mulheres. Ela não está sendo essa PL não está respeitando a opinião, a vontade e nem o corpo das mulheres. Na América Latina já tem, né, países que são legalizados. Aí o que acontece? Legalizou, no próximo ano ela tem aquele boom. Olha, legalizou, tem vários abortos e cresceu o número. Não, ela só está sendo constada pela saúde, ela está sendo numerada. É o que essa PL, eu acho que ela impede também sobre isso, sobre a fiscalização da saúde pública, que a gente sabe que existe. O aborto está aqui, é que ninguém quer falar. Ninguém quer tocar nessa feridinha, mas a gente não pode anular essa existência. Com certeza que você colocou um ponto bastante importante, que eu acho que a gente às vezes... Sei. Eu acho que ele deveria ser mais discutido, que é exatamente essa questão da segurança da mulher. Sim. Né? Como você colocou, quem tem dinheiro sai do país, vai numa clínica no exterior, quem não tem fica exposto a uma clínica ilegal, né? Ou até mesmo a métodos caseiros, né? Onde o poder público não consegue fazer uma fiscalização, né? Não consegue ter um acompanhamento público. Uhum. Né? E isso o SUS também é responsável por isso, e nós temos o SUS, graças a Deus, né? Só que está tirando das asas dele, está tirando do poder público essa fiscalização, né? Porque elas existem. Estão aí. Só que a gente vai anular e vai culpabilizar quem? Sempre? A vítima. A vítima sempre... Félia, o Turtelli, que é um amigo, ele manda um grande abraço para você. O Turtelli. Brinca, ver se você vai ser prefeita de Bauru. Ele está perguntando aqui. Um dia eu pretendo, viu, Turtelli? Ele manda perguntar isso que o Marco levantou aí. Ele quer que você responda o que a Rita tinha dito sobre esse seu movimento das mulheres, que você disse que tem 200, né? Então, quando começou esse, que foi colocado, porque na verdade esse projeto, esse PL, esse PL 1904, ele foi colocado na Câmara para votação, na Câmara dos Deputados, né, em regime de urgência.
E quem coloca é o presidente da Câmara, o Arthur Lira. E por que ele colocou em regime de urgência? Ele colocou em regime de urgência porque quando você traz um projeto para ser votado em regime de urgência, ele não precisa passar pelas outras partes ali dentro da Câmara. Teria que passar democraticamente. E aí, para agradar a extrema-direita, porque esse projeto ele é de um deputado, o Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Então, ele é um deputado da extrema-direita. A gente não fala nem direita, né? Da extrema-direita. E o Lira, para ter o apoio da extrema-direita, para se reeleger presidente no Congresso, ele pautou isso daí, esse projeto, trouxe de volta, né? Que estava arquivado. E aí, então, quando deu essa confusão no Congresso, as mulheres começaram a se mobilizar. E uma pesquisa de 3 da população, que foi feita com a população, de 3 pessoas, 2 são contra esse PL. E não é necessariamente só mulher, homens e mulheres, né, na questão da população. E aí nós nos reunimos, um grupo de mulheres ali que a gente conversa no WhatsApp, e nós falamos, vamos então chamar um ato aqui para Bauru, né? E aí começou ali, né, com a Tatiana Calmon também, que não está aqui, a Nayara é a presidente do PSOL, e nós começamos esse grupo ali para chamar esse ato. E aí, no primeiro ato, que foi na frente da Câmara, nós tivemos, assim, muitas pessoas participando, né, Rita? A gente fez a passeata, foi uma coisa, assim, que mobilizou a população. E dali, então, nós entramos em contato com essas pessoas e nós formamos uma frente no WhatsApp, um grupo que tem por volta de 200, não só mulheres, tem homens também, né, as pessoas da diversidade. Nós estamos em torno de 200 pessoas. E dali, então, nós formamos um grupo em torno de 30 mulheres, né, e mulheridades, no caso, para poder tirar outras pautas em relação a vida da mulher mesmo aqui, porque nós ainda enfrentamos muito, né? Nós temos muitas dificuldades ainda, inclusive dificuldades dentro da própria política, né? A mulher, ela é sempre colocada em segundo plano na política. A política o campo político é um espaço bem machista ainda, né? Basta ver o que está acontecendo no Congresso. Então, aí nós formamos essa frente, esse grupo, né, Frente Feminista de Bauru. Deixa eu, por favor. Não, deixa eu só acrescentar um detalhe que eu acho assim, como o senhor falou no começo, assim, tá todo mundo perguntando do aborto, falando do aborto. Eu acho que é importante esclarecer aqui que essa PL que a gente batizou, né, que a sociedade batizou de PL do estupro, ela não é especificamente sobre o aborto. Ela é sobre uma retirada de direitos, né, porque já existe a legalização e a possibilidade de fazê-lo nesses 3 casos que eu já citei. E a sociedade reagiu de uma forma tão veemente que o assunto veio em pauta tão fortemente que 68% da população brasileira, segundo a Datafolha, é contra o texto da matéria. Né? Então, ninguém concordou com isso, porque, como a Rita falou, a questão não é discutir se a gente é a favor do aborto ou não, nós não somos, mas a questão é que nós temos esse direito em alguns casos, né? Então, é importante esclarecer, nós não estamos querendo ampliar o aborto, nem que todo mundo possa fazer aborto, muito pelo contrário. Não é uma propaganda pro aborto, né? Algumas pessoas precisam entender isso, que é uma outra discussão, não é vamos lá, vamos fazer, não. Não é nem pela legalização, exato. Muito pelo contrário. É um direito da mulher poder ter mais segurança, se preservar. Né? Olha, uma criança, por exemplo, de 13 anos, que ela é estuprada, até, como a Rita colocou, até ela perceber que ela está grávida, e que porque muitas, às vezes, nem sabem, né, sobre a gravidez, porque precisaria de uma educação sexual nas escolas também, que é outra coisa que é falha, né? Que por causa de intervenção da política, né?
E aí ela não sabe que está grávida. Aí, quando ela descobre, já se passaram as 22 semanas. E aí, se ela retirar a criança, ela vai ser considerada, vai cair no crime de homicídio simples. Ela pode pegar até 20 anos de cadeia. Então, e o estuprador, a pena dele é de 8 anos, né? Então, olha, é um absurdo isso, porque além dela ter sido violentada, ela vai ainda corre o risco de ser presa. De ser presa. Olha, eu aqui quero mandar um grande abraço para o nosso deputado federal, Mota, que ele vai estar assistindo e ouvindo a gente, que ele é presidente da nossa federação. E hoje ele ainda me escutou uma mensagem, se vocês gravar sobre aborto, Marcos, me manda, que isso é muito importante aqui para o meu conhecimento dele. E o meu amigo, o padre Fontana, que ele falou, Silso, depois eu quero isso que eu também quero ouvir. Então, olha, para nós, mais uma vez, como eu tinha dito, é uma grande honra de vocês terem vindo, a nossa doutora, duas grupos, para daí tirarem dúvida. A única coisa para mim mencionar para vocês é que aqui a hora voa. Nós escutou 1h30, né? E não vai dar tempo de nós fazer tudo, mas vamos lá, Marcos. Vamos lá, Celso. Como funciona e qual o discurso por trás da PL, né? Como que ele atinge as pessoas, principalmente para tentar que elas sejam favoráveis, que elas tentem ficar favoráveis a isso. Como vocês falaram, o pessoal não está favorável a isso, e eu fiquei surpreso, mas feliz, né? Mas mesmo assim a gente vê por aí, tem gente que vai argumentar, vai falar, e sinceramente, eu não consigo achar uma razão do porquê ser favorável. Eu penso assim, quando chegou essa PL com um pedido de urgência, essa extrema-direita, essa mesma aí do Arthur Lira, ela já automaticamente liberou algumas informações já nas redes sociais com uma imagem já de um nenê. Então, quando ele fez a PL, ele já fez um argumento. Essa falta de informação, como é a palavra que eu posso dizer? Essa manipulação do fato, coloca a PL, nos coloca nós que estamos tentando uma luta contra a retirada, né, dessa... Não era isso, era outra palavra, da cultura do estupro, que era o que a gente gostaria de estar combatendo, e estamos ali retrocedendo, né? A gente está se reunindo para resistir a essa PL, que ela é desastrosa, ela só vai penalizar a gente, ela só vai retroceder todo um direito que nós já adquirimos. Então, eles fizeram já, junto com essa PL, já essa informação de que mata nenê. Então, coloca ali a pessoa mais limitada. É a rede de fake news. A rede de fake news. Que funciona desde a campanha de 2018. Eles jogam nas mídias esse monte. De informação inverídicas, né? Inverídicas. E aí é muito difícil você combater. Tenta-se criar um apelo emocional muito forte. Sim, né? Um apelo. Não tem nada científicos, porque eles não colocam dados científicos, nem religiosos, que é o que eles se apegam, né? Porque nem cristão, porque se o cara ele é cristão mesmo, ele não vai querer que retrocede uma lei que já é de direito, né? Mas, enfim, coloca toda essa massa, ela entende o quê? Ela não sabe, ela não tem informação. Ela não tem acesso ao PL ali na íntegra. E nem na televisão, e nem naquela fake news ali, e nem nas redes sociais, não está sendo falada. Mas sim que estão querendo matar o neném. Isso. Mas não estão falando que mata uma juventude também. Quando você obriga ela a levar uma gestação para depois doar esse neném. É só ter. Porque foi isso que a gente ouviu. Quando eles falam o argumento até da curetagem. Quando a gente tem um aborto espontâneo, você precisa passar pelo processo da curetagem. Eles tiveram coragem
de colocar todo ali como que funciona a corretagem e dizer que a pessoa prefere aquilo, sabe? Então, essa troca de desinformação, onde traz toda uma população a contra o que já é de direito. E na verdade, quando a gente fala bancada evangélica ou bancada católica, os evangélicos e os católicos, nós não estamos aqui generalizando, justamente porque eu conheço vários pastores evangélicos que, se você entra na mídia deles hoje, eles são contra esse PL. Só que por eles serem contra, verdade, eles não têm espaço na mídia. Verdade, né? Ofélia, verdade. E são pastores renomados, são padres renomados, entendeu? Que entendem o objetivo principal dessa PL. Porque, na verdade, isso afronta os direitos humanos. Né? E nós, mulheres, o que nós desejamos? Que nós desejamos poder escolher, decidir sobre o nosso corpo. Né? A partir do momento que eu sofro um estupro, eu quero o direito de não levar isso à frente. Né? Perfeito. Entendeu? Tem um detalhe importante também, desculpa te interromper. Assim, essa pauta de costumes, além dela ser carregada de fake news, carregada de uma emotividade construída às avessas, ela também traz uma outra discussão importante, eu acho, que seria, além de discutir a necessidade, por exemplo, do Estado brasileiro fazer campanhas educativas sexuais muito mais efetivas e defender, porque, por exemplo, vocês sabem quantos hospitais do Brasil é possível fazer o aborto legal? Não sei São se mínimos, que eu acho, em São Paulo. Só né? tem 4 estados brasileiros que fazem, e dentro desses estados não chega a 16 o número de hospitais. Olha o tamanho do Brasil. Então parece que a gente pode fazer um aborto a cada esquina, ou que todo mundo... Não é assim que funciona. E mesmo os legalizados já são dificílimos. Lembra daquele caso da menina de 11 anos que a juíza chegou a falar, espera mais um pouquinho para o neném. A menina foi estuprada pelo próprio familiar, vai ter que conviver com isso o resto da vida. Então, e eu queria chegar num ponto que é o seguinte, no fundo, nada disso estaria sendo discutido se a religião não tivesse inserida na política, se o Estado fosse realmente laico e os militares e os religiosos entendessem que o lugar deles não é no Congresso. A política tem que estar apartada das opiniões religiosas. Então, política tem que ser laica e a religião é outra coisa. Então, trazer pauta de costumes para retirada de direitos, eu vou repetir, é um crime, é a bancada da morte, é um absurdo. Olha, aqui, aproveitar como daí você mencionou, Fela, para o pastor Odair, para o pastor André. Olha, muito obrigado do apoio que vocês estão trazendo aqui. Ele parabeniza Marcos, Edson, Leandro, da Rádio e TV Comerciária, estar levantando o que o povo quer saber hoje. E eu até te digo aqui, pastor, uma outra oportunidade, eu não conheço nenhum amigo, nenhuma amiga de LGBT que ele quer que nós trazemos aqui. Vamos trazer. Então, se eu conhecer ou se vocês conhecerem, pode indicar. Nosso grupo feminista nós temos. Então, olha, eu aqui para o pastor André, para o padre Fontana, aqui está tudo misturado, tem espírita. Olha só, hein, Marco, que responsabilidade, viu, Edson? Não, esse assunto está mobilizando. Eles aqui perguntam, parabeniza vocês três que teve coragem de vocês virem aqui, doutora, uma grande amiga, Rita, e de nós de estar colocando isso em uma pauta que hoje está nesse momento tão difícil. Obrigado. Eu posso dar só um dado aqui de Bauru mesmo, olha. Uma matéria divulgada pelo Jornal da Cidade, tá? Os casos de estupro em Bauru cresceram 28,5% só no primeiro quadrimestre de 2024 aqui em Bauru. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e isso aqui são dados assim, que a pessoa foi
e fez a denúncia, tá? Então, aumentou quase 30% só nesse começo do ano. Fora os que não vão à frente, né? E não denunciam por medo, por vergonha. E segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, de janeiro a abril, foram 54 vítimas no total. 47 dessas vítimas são vulneráveis, ou seja, menores de 14 anos, pessoas com deficiência, pessoas que poderiam estar, às vezes, alcoolizadas. Então, é assim, é assustador. E a Alessandra bem falou que nós temos que começar essa conscientização de combate ao estupro. Como enfrentar uma situação de aborto de uma menor? Depende muito do caso da criança. Por exemplo, uma adolescente que já namora, vamos pensar assim, uma adolescente de 14 anos que tem um namorado de 14 anos e ela ficou grávida. Isso é um caso que não está previsto na lei, ela não teria legalmente o direito ao aborto, mas se a família dela tiver dinheiro, ela vai fazer um aborto seguro. Se ela for vulnerável, ela vai cair nesses casos que nós já falamos. Ela cai na mão de um açougueiro, ou ela procura um método caseiro, ela pode morrer, né? Então, isso é um caso bastante simples. Mas e os outros casos? Eu não vou saber precisar as porcentagens, mas a gente sabe que muito mais do que 50%, talvez 60%, 70% das menores de 14 anos violentadas, estupradas, são estupradas por familiares. Dentro de casa. Então, como é que você lida com... Primeiro que você já foi violentado por um tio, por um pai, por um avô, pelo namorado da avó. E aí negar o direito a esse aborto é uma violência maior ainda, né? Agora, acho que a pergunta mais específica não era exatamente isso. Era assim, como uma mulher supera um aborto? Ela não supera. É um trauma que ela vai ter que aprender a lidar com o trauma para o resto da vida. Ela vai ter que conviver com esse trauma. Mesmo que não seja legalizado ou sendo legalizado, é um trauma. Nenhuma mulher faz um aborto feliz, eu garanto isso. E no caso das menores, né, Alessandra, o que deve ser feito? A família, a mãe, né, no caso, deve procurar a justiça, né, fazer o boletim de ocorrência, né, para que isso seja tramitado logo dentro da justiça, né, e ela possa seguir aí, fazer o que tem que ser feito legalmente, né. Dentro dessa mesma pergunta que eles aqui te perguntam, e a Ana Maria e a Ângela, quando um tio estupra uma sobrinha, como que é um procedimento dentro da família e da sociedade? Como psicóloga, eu te respondo que na imensa maioria dos casos não é feita a denúncia, ou quando a criança e o adolescente consegue fazer a denúncia, numa porcentagem muito grande dos casos, a família não acredita nela. Eu já atendi algumas dezenas de mulheres adultas que me narram que na infância foram estupradas por familiares e a mãe não acreditou. Pasme você, muitas vezes pelo padrasto, que é namorado da mãe, e a mãe prefere acreditar no padrasto do que na criança. Isso é um trauma, além de você já ser violentada, você é invisibilizada e desacreditada pela pessoa que deveria mais te cuidar, que é a sua mãe. Então é um trauma imenso. E é muito triste a gente imaginar que o Brasil ainda lida com esses índices horrorosos de agressão sexual. É isso que a Ofélia estava falando, né? A pessoa vai para um bar, toma uma cerveja, um homem acha que pode estuprá-la. Aqui dentro de Bauru, no meio municipal, tem alguma casa, algum que socorre essas vítimas? Eu desconheço se tem alguma efetiva. Assim. Tem a Casa da Mulher. Nós tivemos um problema há um tempo atrás, há uns anos atrás, aqui, uma questão de assédio, e teve uma reunião, inclusive na Câmara, para falar sobre isso, né? E ali presente eu lembro que tinha uma mulher que ela era representante, uma senhora que ela era representante dessa Casa da Mulher, mas eu não sei precisar se nessa administração isso funciona ainda. Eu acredito que funcione, só que eu não sei te dizer
o local, o endereço ou a pessoa de contato. É aí que está a questão. Nós temos a Casa da Mulher, que era para estar fazendo esse acolhimento, né? Mas ela tá sendo divulgada, nós temos acesso a ela está fácil. A menina lá de 13 anos, ela sabe que existe esse lugar em Bauru para ela pedir ajuda? Ela vai ser atendida? Então, é sobre isso, é sobre educação mesmo sexual, é sobre política pública efetiva. Infelizmente, a gente está às margens, né? Eu não sei responder se eu tivesse que lidar com um caso hoje, para onde eu encaminharia se alguém me procurasse, né, como profissional da psicologia, para dizer de um estupro, de uma gravidez indesejada, tudo. Aonde é, qual é, por exemplo, uma adolescente em Bauru estuprada que esteja grávida, em qual hospital? Eu não sei responder isso. É tão onde ela vai ser escondido isso, assim, né, que é para a gente não poder buscar o direito. É tão silenciado, né? Silenciado, o acesso é muito difícil. E aí a gente está com essa PL agora, com urgência, né? Culpabilizando a vítima. Parece-me que já foi retirado. Parece que o autor, eu li acho que sexta-feira à noite, dia 29 à noite, que a repercussão, ainda bem, foi tão grande, a repercussão da sociedade civil, dos grupos organizados e dos curiosos também, que acham a retirada de direito um absurdo, que o próprio autor já está retirando a penalização de 22 anos de cadeia e tal. Ele já está retirando do texto. Tomara. E na verdade, o Lira, ele só adiou, né? Mas a nossa luta continua aí, porque nós queremos o arquivamento disso, né? A extinção desse projeto de lei. Monstro dormente, né? Para daqui a qualquer coisinha, outras coisas que eles quiserem passar, não levantar novamente essa PL que nos agride, né? Porque ela só... Olha, como eu mencionei, porque nós temos uma subsede nossa dentro de Pederneiras. E a Mariana, como eu tinha dito, que ela já me perguntou, que eu escrevi, que daí vocês estão aqui, ela pergunta se o governador do estado de São Paulo, se vocês sabem de algum projeto para esses fins, ou se vocês podem fazer um projeto e ir atrás desses fins, principalmente para vocês que é desse grupo, certo? O atual governador Tarcísio, eu não sei se ele tem um projeto a respeito disso. Para tentar responder essa pergunta especificamente, se nós podemos criar alguma lei, na verdade não é necessário criar, a lei já existe. Ela está sendo vilipendiada pelo PL. Nós só temos que lutar para arquivar, retirar, extinguir esse PL. E aí sim, talvez nós pudéssemos, enquanto movimento feminista, ampliar a divulgação dos nossos direitos, ampliar a lei que já prevê o aborto legal nos 3 casos que eu já citei, que nós pudéssemos divulgar, então, onde uma bauruense deve procurar para a efetivação desses direitos. Isso sim, acho que o nosso movimento pode começar a pensar em fazer. Porque os grupos, tanto ONGs, sociais, no caso, nós não temos esse poder de criar leis. Isso diz respeito aos vereadores, aos deputados, né? E então, o que pode ser feito são esses grupos assim se unirem, né? E enviarem para um representante na Câmara, por exemplo, que ele defenda tal projeto de lei, né? Félia, na verdade, assim, a gente está lutando. Mas também estamos um pouco sem representante. Nós estamos lutando para que se cumpram as leis que já existem, né? A verdade é que falta representação em diversos setores no meio político, né? Temos muito pouca. Por exemplo, aqui de trabalhadores ali, comerciários, por exemplo. Nós temos o nosso deputado que é um homem que foi comerciário, né? Trabalhou a vida inteira no comércio e tal. É um representante dos trabalhadores para muitos representantes de patrões, de empresas, né? Imagina no campo do feminismo, então, olha, como vai ser, né? Também há poucos representantes. A última coisa que eu ouvi falar que o nosso governador do estado de São Paulo está fazendo em relação à legislação é a retirada das aposentadorias dos professores, da saúde. E eram 3... Eu não vou me lembrar agora. Eu li isso hoje de manhã.
Então, a última notícia que a gente teve do que ele tem feito é retirada de direitos. E Então, retirando essa parte da educação também. Ele deu uma mexidinha também, né? É complicado mas esse olha, governo. Outra coisa que foi disseminada, que vem sendo disseminada ao longo desses últimos anos, né, vamos colocar de 2016 para cá, do golpe na presidenta Dilma para cá, é o seguinte, que eu não discuto política, né? Então é o que a gente mais ouve. Você vem falar de política, não quero saber de política. Mas, gente, acabei de falar aqui que quem decide a nossa vida é o Estado. Então, o Estado determina por meio de leis onde eu devo e não devo ir. Ele tem o controle sobre os nossos corpos. Né? Então, se eu hoje tomo uma vacina, ela é obrigatória, é o Estado me controlando. Né? É lógico que a vacina vai me imunizar, né? Mas eu digo assim, o poder está no Estado, o poder está na política. Então, quando você fala, eu não discuto política, você está errado, porque você precisa entender de política para saber quem te governa. Quem vai fazer a lei, se você pode dirigir com 16, com 17, com 18, é o político que você votou, que você colocou na Câmara Municipal ou que você colocou na Câmara dos Deputados no Congresso. Outro dia a gente estava no último Sindicast, inclusive, da semana passada, veio a professora Cristina Oliveira. O livro. Né, ela veio lançar o livro aqui, Voz e Resiliência, ela fez toda a apresentação, a gente conversou, bateu um papo legal, e um ponto que a gente entrou na conversa foi justamente esse, da gente não ter representatividade política. Ela deu um exemplo lá de uma colega dela que, quando teve a eleição, não lembro se foi 2014 ou 2018, de presidente, deputado, senador, a pessoa veio correndo falar para ela que ia votar para deputado no Tiririca. Ela achou um absurdo, ela falou assim, como você vai votar num cara que não é da sua região, que não sabe nem que Bauru existe? Então a gente não pensa assim, na nossa regionalidade. Isso, a gente na não nossa pensa cidade, na nossa cidade, exato. A gente não pensa na nossa categoria, na nossa classe. Nós fomos educados para não gostar de política, para não participar e para votar errado. Sim. Né? Para votar em fake news. É uma manipulação, né? E então, como ela fez a pergunta que a gente pode criar, que lei nós não podemos criar leis. Então, o que eu sugiro? Que as pessoas hoje em dia passem a estudar ter interesse sobre política. E eu não falo de política partidária. O partido tal ou outro partido. Não, eu falo da política de modo geral. Sim. Porque é ela que vai nos pautar. Agora, pautar a nossa vida, né? Que pauta a nossa vida. Agora, uma outra coisa. Quem são os representantes realmente do povo? Né, de nós, da classe trabalhadora, da classe pobre, né? Quem são esses que estão nos representando, que você vai ali na urna votar, né? Quem são? Nós temos que ver também, porque se a pessoa tem um projeto pessoal, é o que a gente encontra hoje muito na política. Políticos com projetos pessoais, né? Você não vê o político falando em coletivo, né? Você não vê, é muito difícil. Até os de esquerda, né? Os chamados de esquerda, né? Então, é outra coisa que nós temos que prestar atenção também, né? Por isso que tem esse discurso de que não discuto política. Exato. Porque a pessoa se apega ali só no partido, ali ela entende, mas ela não sabe qual que é a trajetória daquele político, daquela pessoa que ela está votando ali como vereador. Né, que é um representante, ela se apega no grosseiro, sim, mas não tem interesse e até rodada, porque política ninguém nos ensina, né? Porque não querem que a gente aprenda a votar. Porque na hora que as pessoas aprenderem a votar, vai acabar com esses interesses pessoais, vai acabar com corrupção. Mas nós somos treinados e nós fomos ali engajados ali para não ter interesse mesmo, para não querer saber, para não gostar. Porque a gente escuta isso, não gosto de política, mas tudo é política.
Tem até um dado histórico nisso, né? Que primeiro que a nossa democracia é muito jovem, né? De 88 para cá. E em 88 eu tinha 18 anos, eu sou de 70. A gente já fazia 21 anos que ninguém votava. Ninguém votou nesse país durante 2 décadas. E depois nós fizemos a Constituição de 88 e de lá para cá a gente vem sendo muito mal educado, nesse sentido. Então eu concordo plenamente com as minhas 2 colegas aqui de que é muito importante a gente favorecer essa cultura de aproximar a população da política. A política está em tudo, está na forma como eu negocio com a minha filha adolescente se ela vai sair à noite ou não. Estou fazendo política em casa, né? Tudo é política. Olha, tem mais uma pergunta aqui que ele até pediu, Silcio, pensa bem para você perguntar, mas eu vou perguntar se você qualquer coisa corta. Gente, vamos lá. Olha, uma moça usuária de droga e uma prostituta ficou grávida, sem ela querer. Ele me pergunta para me perguntar para as 3, hein? As 3 vão responder. Doutor, ele pediu para me perguntar aqui primeiro para você, como é que fica? Legalmente ela não tem direito. Pela legislação brasileira, ela não tem direito ao aborto. A legislação brasileira só garante o aborto em 3 casos. Risco de vida da mãe, anencefalia do feto ou estupro. Fora esses casos, qualquer mulher que recorra ao aborto está cometendo um crime. Infelizmente, para a nossa legislação. E essa PL do 1904, ela está retrocedendo essa terceira que é do estupro, né? Sim. Então ela está retrocedendo esse item da lei, né? Mas é como a Alessandra falou, ela não tem direito. É assim, a gente sabe que ela não, a prostituta e essa usuária de drogas, ela não tem o direito do aborto, mas ela tem o direito, a partir do 3º filho, a laqueadura. E infelizmente nós estamos vendo ali usuária ter um filho por ano. Mas olha só, a partir do 3º filho, então, e se ela não quisesse ter filho? Pois é. Olha, até um pouco tempo atrás foi uma discussão no nosso grupo lá do Frente Feminista, que eu não estava por dentro se a lei já tinha sido derrubada ou não. Mas parece, pelo que elas falaram, foi derrubada. Mas até pouco tempo atrás, aqui eu falo de 2016, 2015, uma mulher considerada, se ela está no período dela de reprodução ativo até os 36 anos, ela só pode operar para não ter mais filhos se ela tem autorização ou do pai ou do marido. Entendeu? 2024. Deixa eu dar até pouco tempo atrás nós tínhamos ainda que pedir autorização. Olha, eu trabalhava no SUS em 2012, eu fiquei 3 anos trabalhando no SUS como psicóloga em unidades básicas de saúde em Santa Bárbara do Oeste. E o procedimento para planejamento familiar, tanto laqueadura quanto vasectomia, tinha que passar por avaliação psicológica e era eu que fazia. Tinha que fazer 2 entrevistas separadas com o pai e com a mãe. Mas a regra era, para a mulher, só pode fazer a laqueadura pelo SUS se ela tivesse mais de 27 anos, no mínimo 2 filhos e fosse casada. Isso. Então, essa era a regra. Quem está às margens é 1 por ano, só Deus sabe onde vai parar essas crianças, né? Porque o Brasil o que mais tem é bastardo, né? Então... Olha, aqui em Bauru nós temos tem uma menina que eu encontro, ela vive na rua. Ela tem família, mas ela vive na rua. Ela, no caso, é dependente química. E nesses últimos anos, ela fica sempre na frente de uma padaria ali que eu compro. E nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos, eu vi essa moça grávida 5 vezes. Entendeu? Meu Deus do céu. Então, é um absurdo. Né? Eu já tive, infelizmente, acesso a conversar com uma outra mulher e numa situação de acolhimento, né? Ela, com uns 17 anos, ela já tinha 4. Aí onde que nós vamos falar sobre o aborto? Se ela tivesse tido acesso lá no primeiro, que ela era uma criança, né? Se entendendo, e toda
essa situação. Se ela tivesse acesso, como são em outros lugares, outros países que é legalizado, ao primeiro, ali com menina, só para ela não morrer, a juventude dela não morrer, ela não teria tido os outros. Ela não queria ter passado pelas outras experiências. Porque ter filho é bom. É maravilhoso ter filho. Toda mulher sabe que quanto é bom. E o homem também sabe que é bom ter filho. Mas desde que ele seja planejado. Né? Não numa situação dessa daqui, como essa PL traz, dela culpabilizar a menina. Então, eles estão preocupados em falando com esse discurso de que mata nenê, mas não fala que está matando a jovem. Está tirando todo o direito dela. Estão colocando na mesma situação de uma gravidez planejada. Como se quisesse, né? Ter sido estuprada, como que se ela quisesse ter chamado a atenção daquele animal. No mesmo patamar, assim. Pois é. E essa pauta de costumes também, essa pauta conservadora, ela foge do assunto, que é o principal, que é a educação. Educar a população para não precisar disso. Pois é, preventivo, né? Esses são né, casos, assim, em alguns países onde a legislação é mais avançada e o aborto é legalizado em todos os casos, inclusive uma mulher adulta, casada, ela pode recorrer, ela vai lá, diz que aquela gravidez não é planejada e o médico, né, não tem SUS nesses países, o SUS é nosso, né, maravilhoso, mas antes de fazer o procedimento, ela passa por 4 aulas de planejamento familiar. Se ela precisar fazer a segunda vez, aí ela tem que passar por um curso mais complexo. Então, assim, é educando, não é punindo. Punição não resolve nada. E no caso aqui dessa PL é só tá punindo, porque eles tiram só as matérias da escola pública, né? Bom, falando de Tarcísio, tá lá, né? Inteligência artificial no lugar do professor. Então, a luta é grande sobre educação sexual. Estão sendo meio que impedidas a ter esse diálogo com as crianças, com os jovens, né, com o pré-adolescente. Meio que assim, tá ensinando, aí meu filho chega com um jeitinho esquisitinho, sabe, esses argumentos, triste, mas tirando acesso à informação. Porque o que o professor quer ali é passar a informação de saúde para ela, do corpo, para o menino e para a menina, ter o respeito e o espaço, né? E infelizmente o planejamento que nós estamos vendo, esse movimento, é para quem peça isso. A pessoa, ela não saber como é o corpo, a situação. Um dado concreto de realidade em relação à educação, uma criança, isso é real, né? Eu não vou saber precisar a idade, mas vou inventar. Uma criança tinha 11 anos, menos, criança de 8 anos, falou para a professora, chegou na escola e falou para a professora que o tio lambeu meu biscoito. O tio lambeu meu biscoito, comeu meu biscoito. E aí a professora falou, na próxima vez você fala para ele te dar outro biscoito, não sei o quê. Na reunião de pais, conversando com a mãe dessa criança, a professora percebeu que biscoito é o apelido do órgão genital da menina. Em vez de falar o nome certo, vagina, em casa fala biscoito. E aí a professora entendeu que a menina tinha sido abusada pelo tio, lambeu meu biscoito. Então, se você não faz educação sexual, a criança não consegue nem verbalizar. Porque se ela não conhece o nome do próprio corpo. É onde ela se sente culpa quando ela é abusada, né? É assim, e eu falo assim por mim, né? Na minha adolescência, e vejo isso ainda hoje, quando nós estamos já formando um corpinho, a primeira coisa que a gente faz é usar a camiseta e já fechar o ombro. Gente, o que é isso? 2024? Sabe? Porque é falta de educação sexual. Você não saber entender que a culpa não é sua quando você foi violentada, quando você foi abusada, molestada. Ela tem que saber identificar. Então, quando tira a educação sexual do adolescente, da criança, ela favorece quem? Para que serve a gente não saber falar? Para quem é? Vai ser bom para quê? Nós três não ter coragem de vir aqui e tocar nesse assunto. Né? Colocar o sexo como feio, como errado, e não é. Sujo. Como sujo. Entendeu? Ele é parte da vida. Processo natural. Sim. Exato, e precisa
Naturalizar isso e não a violência sexual. Precisa até para a criança compreender como foi colocado por vocês, para que ela saiba se defender, né? Avisar um adulto, avisar um outro responsável, falar, olha, tá acontecendo isso. É sobre ela saber que ela está sendo violentada, né? Porque normalmente ela só percebe quando ela chega, é adulto. No meu caso, isso irrita pessoalmente. Quando aconteceu comigo lá atrás, a gente começa a entender na fase ali dos 17, 18 anos. Quando é criança, não sabe. Todo mundo conhece alguém que tem um caso, sim, ou até mesmo não sendo o centro da família, às vezes. Pois é. Né? Eles aqui perguntam o seguinte, o Mário e o Silvio. Eles gostaram muito, como eu já tinha dito que vocês viriam aqui, esse é um ano eleitoreiro, né? Se tem alguém que vai levantar algum projeto, porque ele diz que nem sabe quantos candidatos vai ter para prefeito e para vereança. Se alguém tem algum projeto que pode ajudar vocês, de qualquer partido, ou tem ou não tem, as três respondem. Olha que curioso, a expressão que o senhor usou. Esse ano é um ano eleitoreiro. Isso. Eleitoreiro é uma palavra pejorativa. Esse ano é um ano eleitoral. A gente está tão mal acostumado a falar de política que a gente já fala da política usando uma expressão pejorativa. Porque, na verdade, são os eleitoreiros mesmo que acabam se beneficiando do processo eleitoral, né? Não sei se as colegas vão complementar, mas por enquanto, a gente não tem acesso a nenhum candidato para prefeito. Como é que chama aquilo? Plano de governo. Nós ainda não temos acesso. Eu não li nenhum plano de governo ainda. Nenhum partido ainda, nenhuma federação da cidade sabe quem serão seus candidatos formalmente. A lista ainda não saiu. Então, por enquanto, a gente tem especulações sobre muitos candidatos. E eu tenho certeza que todos eles vão falar que vão fazer coisas muito boas. Bom, isso é o que falam todos os anos, né? Vamos lá, Rita. Tá difícil, viu? Tá difícil. E o que nós estamos mais querendo mesmo é ter alguém que nos represente e que compre essa briga nossa aí, essa luta. Sabe? O que a gente quer mesmo é ter representantes. Estamos aí abertos, esperando. Planejamentos, no preto e no branco, areia no olho a gente não aceita mais. A gente não aceita mais ser, né, enganadas e ser usada só nesse ano eleitoral, né? Chega no ano que vem, esquece o que foi o combinado, ali só entra, aí só articula com benefícios pessoais, nada no coletivo, onde que seria para todos, né? Porque quando a gente escolhe um representante, ele tem que representar toda aquela classe que ele pediu voto, né? E estamos às margens, estamos ali à mercê, e o que eu percebo é essa dificuldade mesmo de representantes, de políticas, de públicas, de coisas efetivas, e que funcione, e que favoreça, sim, a ponta. Eu sempre costumo falar, né, que são as pontas da região da cidade, as partes periféricas, que hoje está sentindo só um cheirinho de asfalto, porque é um ano eleitoreiro, né? Exatamente. Ofélia? Então, Silson, diante da Câmara de Vereadores que a gente tem hoje, e que a maioria ali vai ser pré-candidato, já é pré-candidato, né? Ali nós não temos ninguém que represente o povo trabalhador, e muito menos o povo pobre. Eu falo isso diante dos dados que nós temos acesso. Se você fizer uma pesquisa dos vereadores, quais os projetos de lei apresentados nesses 4 anos, quase nenhum que seja a favor ou que contemple o povo trabalhador, né? Que melhore a vida o povo pobre, que melhore a vida aqui do cidadão bauruense. Não tem. Nem os que se dizem representantes de esquerda, né? Então, assim, nós estamos esperando sair, porque ainda está muito confuso, os partidos ainda estão aí
fazendo suas alianças, né? Ainda temos problemas internos em alguns, e nós estamos esperando para ver quem vai se colocar, né? Para a gente ver se compensa, né? Compensa. É isso que eu falo, assim, não é por falta de coragem de ir lá e se candidatar e tentar fazer alguma coisa pelos seus. É pela dificuldade interna dos que já estão. Eles não querem. Ninguém quer que tenha alguém lá que vai representar o povo mesmo. Só o pessoal que trabalha no calçadão ali, o calçadão comércio, Bauru, tá morrendo. Quem que tá movimentando o calçadão? O Brasil. A situação, a revitalização do calçadão, o que foi feito? Nada. E o que precisava ser feito ali? A água continua não chegando, esgoto continua subindo, mas tiraram as pedrinhas portuguesas. Para quê? Isso representa? Não. Representa o Bauru, que é uma cidade comercial? Olha como a situação que nós estamos. E quem tenta entrar, quem tem vontade de ir lá e fazer alguma coisa, a dificuldade é muito grande, porque ali na Câmara hoje, você vê que sempre foram filhos de alguém. Eu estou aqui já há alguns mandatos e já estou preparando o meu. Entendeu? Já estou preparando o meu, que ocupa essa mesma Câmara aqui bauruense. Daí tá errado. Por quê? Porque nada é resolvido. Nós só estamos vendo assim a cidade só se afundando, ficando minguada, política pública não funciona, só que recurso veio bastante. E não onde eles estão, porque nós não estamos percebendo. Por isso que a educação política é super importante. Super importante, mas a população tem que buscar informação e procurar se educar politicamente. Entende o quanto que esse trabalho feminista, essa frente feminista, ela é difícil, vai ser trabalhosa, por quê? Porque as mulheres, elas têm que ocupar, porque, né, somos nós que fazemos o nosso ambiente, e conscientizar os outros, pessoas, os filhos e as outras mulheres companheiras, onde a gente está, em qualquer momento a gente está fazendo política. Se interessem pela política local. Sabe? Se interessem, procurem saber quem é que você está achando que é uma pessoa legal para você votar. Procure saber aquela pessoa que está sempre ali no marketing, está o dia inteiro passando na televisão. Qual foi o trabalho que ele fez que te ajudou? Né? Qual que foi a fiscalização? Como ele votou a respeito de algumas CEIs e algumas CP que houve aqui, que seriam decisivas para nós, né, que é da classe trabalhadora, que estamos ali na ponta? Né? O que ele fez? A gente tem que procurar saber, sair um pouquinho aqui da mídia social, procurar entender na íntegra, porque a informação ela é bem clara, para que a gente não continue caindo nos mesmos discursinhos ali, fica 3 anos todo mundo dentro da caverna lá que nem um urso, um ano eleitoral, acorda todo mundo. Aí todo mundo é bom, todo mundo é lindo, luto por vocês, meu amigo, vamos na Feira do Rolo comer coxinha, comer pastel, pô. E nós que está ali na feira o dia a dia, que a gente conhece todos os lojistas ali do calçadão, não consegue chegar por quê? Porque não é interessante. Talvez atrapalhe, né? Talvez atrapalhe. Gente, o que dizer da população brasileira que, se você perguntar para todo mundo, né, 90% das pessoas, 8 meses depois das eleições, não sabem quem votou. Não sabem o nome dos seus deputados e senadores. 90% da população não lembra em quem votou na última eleição. Não, fora eu lembro meu primeiro voto em 1986, que ainda não podia votar para presidente, mas podia votar para deputado. E isso é uma educação política, né? E eu penso assim, ninguém é obrigado a saber, a entender, que até porque ela já vai ali, ela confia o voto dela no vereador, no prefeito ali, para que ele faça. Tá tudo bem se você não tem interesse, né? Mas pensa no outro, pensa no coletivo, quando você tem problema com buraco na sua rua, quando você não tem água na sua torneira, você não consegue fazer nem sua higiene, né, dentro da sua casa. O que acontece? Que todo ano o DAI tá com problema, a educação tá com problema, a Endurb tá com problema, sabe? Por que isso? A pessoa tem que saber.
antes dela ficar podando as outras, né? E falar não discuto política, né? Sim. Só que quando ela está sem a água, quando ela não consegue uma consulta no posto de saúde com um profissional, isso é política. É política sobre isso, é você ter acesso. Então não pode vir falar não discuto política quando você reclama por causa da falta de política. Exato. Quando numa cidade com 380 mil habitantes não tem psicólogo. Não tem psicólogo na saúde. E tendo lei que obriga. A Marta, só para nós encerrar com essa pergunta, como é o ano eleitoral, ela pergunta, para daí vocês não iam esquecer desse projeto do aborto, para os candidatos perguntar, para ver qual o candidato que vai ter esse projeto do aborto. Perguntar nas propagandas, como fala, nos debates. Nos debates, né? Tem que ser falado sobre isso e sobre ter também acesso à saúde da mulher no preventivo. Isso é tá? muito bom. Isso é o mais importante, a gente trabalhar o preventivo. A menina, ela tem o direito de fazer o Papa Nicolau todo ano, ela tem o direito ao anticoncepcional, ela tem o direito, mas não funciona. É sobre isso, é sobre conversar com o seu candidato e saber se ele vai fazer valer essa lei que nós já temos, porque é de direito à saúde, né? Claro. E ela não está chegando... A questão do Emplanon, né? Aqui. Entendeu? Nós temos, existem essas leis, mas quem que vai lá lutar por ela, fazer valer aquela lei que já tem, né? É sobre conversar bem de perto e saber distinguir quem é realmente a favor da população e quem é realmente a favor da máquina, né? Verdade. Então, deixa eu só fazer uma correção agora que eu me lembrei, fui lembrada também. Naquele caso que eu dei o exemplo de um casal de namorados de 14 anos que ela ficasse grávida, eu inseri como se ela não tivesse o direito, né? Mas nesse caso, o menor de 14 anos não é responsável legal pela sua própria reprodutividade sexual. Então, nesse exemplo que eu dei, ela teria sim direito ao aborto legal, porque é considerado estupro, mesmo que seja consentido e que os dois tenham a mesma idade. É que a legislação não entende como uma pessoa capaz de tomar decisões sobre o seu próprio corpo. Então, nesse caso, ela também teria direito. E aproveitar também, Ale, e convidar, né, mas todas as mulheres da cidade para participar com a gente, com essa luta, para que faça valer o que é de direito nosso, né? Que é de todas as mulheres, não só as mulheres de esquerda, né? Mas que é de direito de todas, do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa educação, e que venham ser combatentes, né, contra esses desmandos, né, esses desmanches do que nós já construímos, né, do que já lutaram por nós lá atrás e hoje nós estamos aqui tentando ainda, né, e que as mulheres sejam mais participativas conosco, né, venham junto, vamos falar sobre política, vamos conversar como que está a escola, como que está a saúde do seu bairro, como que está o asfalto, vamos falar sobre isso, porque a partir do momento que a gente se reunir, que a informação chegar para todas, não vai ter espaço para pessoa oportunista, para políticos oportunistas, não vai ter espaço, porque o conhecimento ele vai ser geral. Ninguém vai ficar nos enganando de bairro em bairro, porque o que acontece muito é sobre isso. O que acontece no centro da cidade, ali nos altos da cidade, a ponta ali não está sabendo, não tem conhecimento. E o que a gente percebe quando a gente é político e tem esse contato, a gente percebe até a qualidade diferente do asfalto. E é por isso que é importante todas, né, virem participar com a gente. Porque a luta não é só sobre as pautas da esquerda, mas é sobre a mulher. É sobre o que é de direito, sobre a vida, sobre né? o ser humano, sobre a vida, né? Eu acho que não tem nem que ser colocado como uma pauta de esquerda. Quando o assunto ele fala assim, é de esquerda esse assunto, a gente tem alguma coisa errada, gente. É um assunto... Porque é muito característico da mulher de esquerda, ela ser... Isso. É característico nosso de evolução. Mas por quê? Porque sempre foi assim historicamente, né? Então é resistência. Sim. Né? Mas isso ela abrange para todos. Porque quando a gente não luta só por direito da esquerda. Sim. A gente luta pelo direito da vida de todos. Sim, claro. Né? Então por isso que é importante
vamos parar de ficar dividindo, porque depois que aconteceu esse negócio de direita e esquerda, porque até então ninguém sabia o que era. Mas hoje já colocaram ali a gente nos potinhos, vamos misturar os potinhos ali, fazer uma refeição toda, né? E impedir que as coisas ruins cheguem perto de nós, né? E fazer o nosso papel de fazer valer o que é de direito, né? O que está ali a lei. E saber fazer valer. A nossa intenção é esse grupo, principalmente esse grupo menor, que nós estamos em 30 mulheres, né? 30 mulheres LGBTs, mulheridades. A nossa intenção agora é seguir outras pautas voltadas realmente para essa comunidade, né? Para as mulheres. Então, nós marcamos um segundo ato que também aconteceu na esquina da Batista de Carvalho, ali com a 13 de maio, chamada de Esquina da Resistência, Roque Ferreira, né? E nós temos tentado nos reunir ali aos sábados de manhã, a partir das 10 horas até a hora do almoço, ali meio-dia, nós ficamos ali tentando informar a população, conversar com a população que passa ali pelo calçadão. E tentar fazer que o bauruense venha batistar também, né, Ofélia? Participar da política. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a Frente Feminista de Bauru, né, as mulheres e demais... E demais, a diversidade, nós estamos ali, então, aos sábados, nessa esquina da 13 com a Batista de Carvalho. Eles aqui pedem telefone, se vocês podem passar, para eles entrarem em contato antes, né? Inclusive, o grupo pequeno, a gente fala de mulheridades, mas nós convidamos também todos os homens e todos os seres humanos a participar dessa luta. No grupo maior, né, tem vários homens, inclusive. Divulgar o WhatsApp do grupo grande, aí as pessoas poderiam se inserir. Coloca aqui na legenda. Tá. Pode falar. Eu nem sei quem é. Eu preciso ver quem está de administrador lá, né? É isso? Posso passar o meu? Que aí pode, passa. Que é 14. Vou ter que ser alguém que contempla. Isso, a Rita passa dela. É 14 996 54 1035. É Rita de Cássia. Nas redes sociais é Ateliê Rita de Cássia, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook. Ateliê, sim. Ateliê Rita de Cássia. Isso. Olha, sabe quantos minutos foram já? Tem que fechar aqui. 1h20 aqui de conversa, pessoal. Tá vendo como o assunto vai longe, né? Aqui eu vou. Marcos, vamos então. Vamos lá, vou então deixar a palavra livre, vocês quiserem falar alguma outra coisa, tiverem aí a vontade de dar suas despedidas também, pessoal, e a gente combina um outro momento, um outro programa de vocês virem novamente. E queria agradecer muito a presença de vocês. Eu, assim, quero já de antemão agradecer, né, de vocês terem vindo aqui. Foi uma pessoa que esteve lá com vocês na Câmara, a Miriam, que ela está ouvindo e assistindo a gente aqui. Ela que veio até mim e falou: Silvio, você não lembra de alguém lá que você conhece? E eu daí lembrei da Ofélia, passei para o Leandro, né? E ele tinha aí. Então, para nós é uma honra, né? Eu, assim, fico muito agradecido de uma grande amiga, Rita, uma doutora junto com a gente aqui, e que vocês conheceram aqui. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham espaço também para quem está ouvindo e assistindo a gente. Se quiserem ter um espaço, é só vir aqui, a gente agendamos, né? É uma democracia que nós vivemos hoje. Tem vários amigos, candidato, pré-candidato, né, Ofélia? Que esse é um ano eleitoral, né, doutora? Então, para nós aqui temos um espaço aberto. E muito obrigado de vocês terem vindo. Eu quero agradecer a oportunidade, né, as portas abertas pela Sincerme, né, pelo sindicato, o Silso representando, sempre de um amigo muito querido. Obrigado. E sempre dando espaço, sim, para esses movimentos nossos.
E agradecer muito a oportunidade, foi legal, e acho que a gente vai precisar voltar. Sim, claro. Porque são muitos assuntos que precisam ser, né, conversados, falados. E agradecer também toda essa audiência, né? E reconhecer que nós vamos ser ouvidas num grande número. E muito obrigada, viu? Pelo espaço da mídia de vocês. Eu também quero agradecer novamente a oportunidade, o convite. Foi muito agradável estar aqui. Na verdade, a gente meio que ensaia, né? O que nós vamos falar sobre a pele, que vamos falando de um mundo de assuntos, né? Porque tudo está interligado, né? O feminismo, a política e a retirada dos direitos, nosso momento histórico, minha ciência está super implicada nisso. Quero me colocar à disposição também para qualquer outro convite, tudo que envolver a área psicológica, eu me disponho a vir aqui ajudá-los e ajudar numa discussão que eu gosto muito de falar também, acho que dá para notar, né, que eu gosto. E é isso, é importante participar, a gente só deveria falar daquilo que conhece, então a gente precisa conhecer os assuntos, né? As mídias estão aí e as pessoas perdem o tempo só no TikTok ao invés de lerem matérias sérias, de acompanharem um podcast sério como esse, que traz assuntos interessantes, pessoas competentes para falar. Então, todo mundo pode buscar o conhecimento, né? Então, procure conhecer melhor a sua cidade, procure conhecer melhor os núcleos organizados na sua cidade, participe. Você que está ouvindo, vem participar com a gente. É tão bom. Vamos fazer política. Eu também queria agradecer o convite. O Silcio é um querido amigo, né? De muitos anos, 20 anos, no mínimo, né, Silcio? É isso aí. E eu estava até lembrando quando a gente se conheceu há 20 anos atrás, que a gente formou um grupo de candidatos ali. Sim. E às vezes eu converso com as pessoas, porque eu falo, olha, aquele grupo, a gente saía para fazer campanha. Verdade. E um entregava o santinho do outro. Não Verdade, tinha Verdade. Virou um grupo de amigos, né? E o Silcio é esse grande amigo. Isso é bacana, né? Podia voltar essa parceria, né? Entre os políticos, né? Não era essa guerra que é hoje. Então eu queria muito agradecer o convite, viu, Silcio? Obrigado. E que vocês Marcos tenham a porta também, aberta. toda a equipe aqui do podcast aqui do Sindicato dos Comerciários. Tá. E eu queria deixar assim o convite, né, como a Rita também já colocou e a Alessandra também, aos ouvintes que nos procurem lá na esquina da Resistência, na Batista. Que hora que vocês costumam estar lá? De sábado, das 10 a meio-dia. 10 a meio-dia. Por aí, meio-dia ainda acaba chegando alguém, né? A partir das 10 horas, ali no horário de almoço, sempre vai ter uma de A gente está sempre ali conversando, debatendo algum assunto, entregando algum panfleto, né? Discutindo alguma questão pertinente aí ao que a gente acha que tem que mudar. Né? E vamos batistar. Vamos batistar. Eu acho que tem muita gente que nem lembra que é batistar, não conhece Infelizmente, esse verbo. mas logo ela vai tocar ali, ela vai lembrar, Bauru é Bauru, Bauru é Batista, né? Então logo ela volta. Às vezes a gente se perde um pouquinho, mas tem que foi esse fenômeno último né? político, né, que aconteceu isso. Sim. Mas logo tá tudo nos trilhos. Sim, com certeza. E é isso, né? Venham participar da política, venham conversar, venham entender como funciona a sua cidade. Para não deixar ser iludida, né? Isso aí. Isso aí, pessoal. Então, esse Sindicast fica por aqui. Agradeço, como sempre, aqui ao meu lado o Silcio José de Moraes, nosso presidente. Leandro na parte técnica, muito obrigado. Agradecer especialmente a Rita de Castro Oliveira, a Ofélia Moreira e a Alessandra Escapim pela presença de hoje. Muito obrigado. E obrigado a vocês aí que acompanham a gente. Ótima semana e até a próxima.